Olá, minha gente linda! Como é que vocês estão? Eu estou ótima, graças a Deus. Ai, que saula coça, como já sabem. Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E no vídeo de hoje vamos falar da educação, escolas em Portugal, como é que funcionam, que época do ano começam. Quero acreditar que assim como no meu país, em vários países de imigrantes aqui em Portugal, o sistema de ensino seja diferente. Então, fica desse lado que vai ser interessante. Este é um tema que eu recebo muito dos pais que sempre me questionam: Sal, eu estou indo para Portugal, já estou com tudo pronto, será que devo levar minhas crianças, será que devo levar meus filhos, como é que eu faço, será que é possível ter vaga aí em Portugal, será que é fácil meter as crianças na escola, será que é caro, será que é acessível? Neste vídeo eu vou tentar responder o máximo de informações que eu tenho e volto a dizer, já disse muitas vezes nos outros vídeos e vou dizer aqui também, não sou pai, eu não sou mãe, não tenho filho, porém eu vou relatar aqui situações que eu vivi, situações que eu tenho acompanhado. Na casa em que eu morava, vocês sabem que eu morava numa casa partilhada. Na casa em que eu morava, tinha lá um menino que está a frequentar ainda o ensino primário. Então, tenho um bocadinho mais de conhecimento. Fiquei a saber mais ou menos por parte da mãe, que é a moça com quem eu partilhava a casa. Tem aquela família enorme também, que eu já disse no outro vídeo que eu contei a história da família, que eu vivo em praticamente, vamos lá, oito pessoas no T1. Graças a Deus agora já não estão. Arranjaram uma casa, porém passaram muito tempo não tem muita gente lá dentro. Também lá tem duas crianças e acompanhei um bocadinho o trajetório dessas duas famílias e com base no que eu pesquisei pelo sistema de educação aqui em Portugal, vou aqui tentar deixar o meu parecer, vou aqui tentar deixar a minha opinião em torno deste assunto, certo? Para começar, importa dizer que o ano letivo em Portugal, diferente do meu país de origem, quero acreditar, volto a dizer, que seja diferente também com os demais países de imigrantes existentes aqui em Portugal. O seu ano letivo começa em setembro, para dizer que as matrículas ou as inscrições são feitas geralmente no meio do ano. Então, são prazos a ter em conta quando pretender fazer a sua imigração ou a sua mudança cá para o território português junto com as suas crianças. Aí você me pergunta, Sal, se eu vier em janeiro, significa que meu filho vai ter que esperar de janeiro até setembro para entrar na escola? Não, pois, independentemente da época em que for chegar, pode tentar ver algumas vagas nas escolas e ainda que não tenha vaga nessa altura na escola, a direção dessa escola, que será a primeira a ir, vai tentar ver para si vagas nas escolas vizinhas. Caso não tenha vaga nas escolas vizinhas, eles sempre dão um jeito de poder encaixar a sua criança numa dessas escolas. O que não se deixa em Portugal é criança sem direito à educação. Este é um dos pontos que eu acho também muito bons no que diz respeito a crianças, porque este país protege muito as crianças. Já ouvi um relato de uma mãe que estava a arrendar um quarto que acabou tendo problemas com o governo. Não sei exatamente qual é a instituição que foi lá, a casa dela foi bater porta, porque os vizinhos denunciaram que ela estava a colocar criança numa situação não muito confortável, porque ela estava a arrendar um quarto numa casa e dormia lá com a criança. Então acabou tendo que responder a algum processo, não sei o quê. Então este país zela de um jeito no que diz respeito aos cuidados da criança, aos direitos da criança. Então, há que ter muita atenção. É um ponto que, logicamente, jamais tua criança ficaria sem estudar só porque não veio numa época boa. Porém, é importante sempre fazer a tua mudança, como eu já disse, numa época favorável, numa época que a criança vai poder entrar logo no início do ano letivo, que é mais prático, é mais confortável para se readaptar. E agora você me pergunta, Sal, o que eu preciso fazer para que meu filho esteja a estudar? O que eu preciso fazer para matricular a minha criança na escola? Primeira coisa que precisas ter atenção bem antes de vir a Portugal é pegar
todo o histórico escolar da escola em que o seu filho esteve a frequentar anteriormente, antes da imigração. Esses documentos devem passar primeiro pelo consulado português do seu país de origem para o seu reconhecimento. Para nós, em Moçambique, diz-se reconhecer ou averiguar, não sei qual é o seu país, como é que chamam esse processo. Já vi alguns vídeos de brasileiro que dizem que é apostelar. E chegando em Portugal, logicamente, tem aquele documento mágico que eu já disse muitas vezes aqui nos vídeos, que é um dos primeiros documentos que um cidadão deve ter em Portugal, sendo estrangeiro ou não. Esse documento é obrigatório, sem ele não consegues fazer nada. É o famoso CPF no Brasil, o NUIT em Moçambique e o NIF aqui em Portugal. Esse documento é primordial, não consegues fazer nada. Aí você diz, mas meu filho, se ainda é menor, precisa tratar isso? Sim, precisa tratar, é obrigatório. Todo cidadão aqui em Portugal precisa ter esse documento para qualquer efeito, não importa o fim. E de seguida, logicamente, os documentos dos pais, que no caso é o responsável da educação, que seria o pai ou a mãe. Todos os documentos, o passaporte e por aí vai. O atestado de morada, isso significa que é importante que tenhas uma casa aqui em Portugal onde vais morar com o teu filho. Neste caso, consegues ter o atestado de morada, que seria declaração do bairro, para nós em Moçambique. No Brasil, não sei como é que chamam. E um valor simbólico de 80 euros. Esse valor é variável, importa dizer que não é um valor fixo, depende muito do salário ou do custo de vida que os pais desta criança têm aqui em Portugal. Se o governo entender que você recebe pouco, eles vão dar um desconto que fique ajustado ao seu salário, de forma que não mude muito o seu estilo de vida ou não baixe muito o seu estilo de vida por causa da educação da criança. Importa também dizer que as escolas aqui em Portugal, a criança de certa maneira passa o dia todo na escola. Tem lá direito a refeições, tem direito a aulas extracurriculares, que é o caso de canto, dança, judô, não sei o que, aulas de piano, dependendo muito do sistema da própria escola. E por fim, vem, Sal, será que a educação aí em Portugal é melhor? Será que a educação aí em Portugal é boa? Sem dúvida, sério. Vamos lá. Há que ter em conta que eu geralmente faço comparações com o meu país. Embora tento abranger os outros países, faço uma comparação, digo, com A mais B, que para mim, em Portugal, a educação é bem melhor. Eu consigo ver, ou conseguia ver na altura, quando eu morava com o menino da minha casa, em que eu estava a partilhar na altura. Basicamente as coisas que as crianças no meu país têm direito estando numa escola privada, onde os pais pagam caro para que as crianças estejam lá. Por exemplo, aulas de inglês, aulas de natação, aulas específicas, as tais aulas extracurriculares que eu já vinha dizendo. Aqui em Portugal, as crianças têm tudo isso numa escola pública, sem necessariamente o pai ter que pagar alguma taxa extra, sem necessariamente o pai ter que pagar um pouquinho mais, porque a criança tem isto, tem aquilo. E ainda tem nota B, que toda criança aqui em Portugal, nas escolas públicas, tem direito ao notebook para poder fazer suas lições, para poder estudar. Assim, sendo de pais pobres ou de pais ricos, não importa. E aqui não tem muito aquele de escola para rico ou escola para pobre. O que existe, logicamente, mais uma vez eu digo, o que existe, logicamente, no meu país, tem quem não tem condições ou quem não tem muitas posses, acaba metendo a sua criança numa escola pública. E quem tem condições acaba metendo sua criança numa escola privada, onde vai ter um bocadinho mais de qualidade de ensino. Aqui é igual para todo mundo estuda no mesmo sítio, todo mundo tem as mesmas coisas e basicamente a vida que segue. Então, sem dúvida, eu digo que a qualidade de ensino ou a qualidade de escolas aqui em Portugal é muito boa comparativamente ao meu país de origem. Então, você que é pai, você que é mãe, que gostaria de vir
com o seu filho para Portugal e fica um pouco apreensivo, se pode, se não pode, eu lhe digo sem dúvida que de certeza estará trazendo o seu filho para o país certo, estará trazendo o seu filho para um país que necessariamente irá dar muitos benefícios na educação da sua criança. Então, não hesite e ainda assim você pagando pouco por essa qualidade, por este serviço. Para o vídeo de hoje é tudo. Quero agradecer que esteve do início ao fim desse lado. Eu pedir que deixe o seu like, deixe algum comentário, partilhe com os demais. Beijinhos, até a próxima!